Tudo bem, agora melhorou, beleza. Opa, agora. Normal. Segundo dia da semana. É de praxes mesmo. Vamos iniciar. Oi? Opa. Obrigado também. Senhores, hoje vamos falar um pouco sobre câmeras IPs, NVRs, funcionalidades, configuração e principalmente reset, recuperação de senha e configurações essenciais em um equipamento que você vai trabalhar com câmeras IP. Bem básico, porém bem objetivo. Vou estar falando também sobre os tipos de cabos que nós temos na linha UTP, as diferenças, os modelos, com suas blindagens, sem blindagem, com capas, com malhas, tudo isso para nós estarmos entendendo um pouquinho mais dessa dinâmica. Dúvidas? Não se acanhe, independente do momento, pode perguntar, porém com coerência e também com lógica para que nós não venhamos a sair do foco do treinamento, beleza? Esse treinamento vai ser focado em quê? Uma das principais, agora meu filho, quer dizer que é, agora bugou, quer dizer que agora bugou. Não, foi. Uma das. Tá bom, legal. Começamos bem. Tá cansada para estar. Final de semana deve ter sido estressante. A net não aqui de novo. Muita coisa boa. Não parar. Não vou estender. Full screen share. Faltava só esse detalhe. Beleza. Vamos ver agora. Rapaz. Tocar um pouquinho das funcionalidades. Funcionalidade não somente das câmeras, mas de toda a solução. Falar dos NVRs, câmeras AccuSense, câmeras IP com a funcionalidade chamada RTMP, não sei se vocês utilizam, mas hoje vamos botar aqui na prática para funcionar. Vamos falar também tipos de equipamentos, vamos falar de utilização e mais ainda de introdução ao HiConnect e ao IVMS 4200, onde nós vamos poder colocar tudo isso para funcionar de forma gratuita, sem precisar pagar nada, em uma única solução. Aí o que é que nós vemos? É hora de dar um novo passo para rumo ao novo futuro. Por quê? Querendo ou não, com as câmeras IP nós temos a qualidade real dos produtos sendo entregue. Além da qualidade, nós temos a resolução. Se ela é 2 MB, ela vai te entregar 2 MB. Se ela é 4, vai te entregar 4 MB. E assim por diante. Fora tudo isso, ela tem os analíticos inteligentes já embarcados. Na linha IP eu consigo utilizar todos os analíticos da forma mais precisa possível, ainda mais aqui na Hikvision. Os nossos analíticos AccuSense, ele é um diferencial para a nossa marca, porque eles têm assertividade de 99,9%. E isso é uma coisa maravilhosa. Todo mundo sabe o que significa a sigla CFTV? Circuito fechado de TV. De quê? Circuito fechado de TV. Tá faltando. Uma coisa. Circuito fechado. Às vezes as pessoas veem o TV e falam televisão, aí já matou. Não. É uma coisa tão simples que muitas vezes nós, como técnicos, não sabemos responder. Geralmente a gente fala circuito fechado De TV. Você entendeu? Mas é uma coisa interessante por conta disso. Nós temos que entender que não adianta somente saber, nós temos que explicar como é que funciona isso. E aqui é a hora que nós vamos fazer isso. Aqui eu estou trazendo para vocês diversos cenários vividos e boas práticas, porque eu tenho certeza que vocês não vão fazer algumas coisas que tem nessas imagens aqui. Primeira coisa que nós temos que valorizar é isso aqui, capacitação dos profissionais que estão envolvidos no meu projeto. Não adianta de nada eu ter toda a minha solução, e na hora em que eu for
fazer o meu projeto, isso aqui é o meu gargalo. Funcionários. Se os meus funcionários não estiverem capacitados para fazer o trabalho, não vai adiantar de nada ter os melhores produtos e a melhor qualidade. A qualidade do produto vai se perdendo na capacitação dos profissionais. Perfeito? Fora isso, nós temos também aqui, ó, análise do seu cenário. Como assim? Não adianta de nada você ter profissional capacitado e você perder tempo na sua instalação por conta de que você não foi lá fazer uma pré-análise, não foi entender qual que são as dores e as necessidades do seu cliente e mais ainda, adaptar todos os seus equipamentos a essa solução. Qualidade do equipamento. Se o equipamento também não for de qualidade, ou seja, eu tenho um alicate de crivagem, porém, quando ele criva, 2 dentes não desce. Ah não, o meu é bom, rapaz, vai lá para crivar o dente em pena. Ainda mais quando pega, trouxe até um exemplo bem bacana aqui, ó. Esses conectores aqui, ó, são das Faz Gold. Passante, não? Oi? Negativo. Esses conectores são da Faz Gold. A Faz Gold tem os conectores abençoados. Quando você começa a clipar ele, dependendo do seu alicate, os dentes pulam para um lado e para o outro. Isso se você não deixar guardado com as ferramentas. Nossa! E esses daí, ó, são tirados de um pacotinho que vem 10, tá? Então, Pacotinho que vem 10, toma cuidado com os materiais. Toma cuidado com os materiais que vai comprar, se vai fazer conexão, compra de melhor qualidade, cabeamento, adapta a sua necessidade, analisa o cenário do cliente, vê se não vai ter indução. Tudo isso vai fazer muita diferença. Não, tá bom. Não, fala mal não. Tá bom, hein? Tá bom. Quero ver se alguém já passou por isso aqui, ó. Alguém já pegou algum cenário assim? Não pode. Não pode mentir não. Tem que falar a verdade. Ó, isso aqui existe e tem. Em São Paulo tem. Aqui, ó, isso aqui eu participei da manutenção desse ambiente junto com um técnico não, né? Uma pessoa excepcional. Qualquer infraestrutura pública é assim. Parabéns. Infraestrutura pública se encaixa nessa Tem aqui. um órgão público que você entrar, Sim. Sabe onde é isso não aqui, ó? sendo voltado para a tecnologia que TI, é isso aí. Vocês sabem onde é isso aqui? Senhores, ó, isso aqui, ó, por incrível que pareça, mercado municipal. Ó, municipal. O conhecido Mercadão. Trabalhei durante 3 anos lá. Se arrancar isso aí, Não foi você que fez isso aí. Não, nós pegamos essa bagunça aqui. Nós pegamos essa bagunça aqui. Arrancou tudo. Nossa, foi dor de cabeça. Tudo, Cabeamento de cabeça. Passou, ó, só pra você ter uma noção, olha pra isso. Aí você vê, ó, tem cabos de alimentação para tudo quanto é lado. Aí você vai dar uma olhada, tem fios elétricos. Esse piso é elevado, não? Não. Você pode parar de fazer pergunta difícil? Não, isso aqui, ó, é o cimento contrapiso puro. Né? Contrapiso puro, nem se preocupou em dar uma limpadinha. Você bate o pé sobre aquela poeira, aí você dá uma olhada. Daqui a pouco a internet caiu no segundo andar. Na administração não está funcionando. Começava a mexer aqui, ó, começava a dar problema. Qualquer toquinho que se dava, aí você vem, ó, transtorno. Como é que você faz manutenção em um ambiente desse? Como é que você organiza um ambiente desse? Qual que foi a lógica do profissional? Aí é que tá um dos piores problemas. Aí você vê, ó, desgaste de material, problemas constantes, desconexão, sem identificação, sem rotulação. Você não sabe para onde vai cabo nenhum aí. Se você for tentar seguir um cabo, quando você chega aqui, ó, você se perde. Aí você vê, tem cabos de tudo quanto é cor, porém não está utilizado da forma correta. Por incrível que pareça, aquelas formas de ter na Celso Garcia é tudo assim. Sim, eu trabalhei lá durante 3 anos.
em toda a 25, Celso Garcia, Barão de Ladário, os shoppings ali eu já trabalhei O em pior todos. não é isso. O pior é que o dono da empresa que você vai prestar o serviço, ele fala para você, ó, minha empresa trabalha nesse padrão, Sim. esse padrão. Aí quando padrão. você Ele entra, fala para você umas 300 vezes o padrão. Aí quando você chega aí quando você entra, você vê isso aqui. Aí você quer pegar o cara de porrada, você vai acertar queda. Pois é, aí não contente, nós encontramos mais problemas. Subimos mais um pouquinho, tinha 2 hacks. Aí nós encontramos ele nessa situação que você está vendo e demos uma adequada. Mudamos um pouco a estrutura do ambiente. Então, não, sério, só foi um pouco mesmo, porque isso aqui é só um lado. Ainda tem os outros lá que, pelo amor de Deus, dor de cabeça absurda. Então, não adianta de nada, como eu falei, profissional qualificado, material excelente, equipamento bom, se você chega no final de tudo e deixa tudo desorganizado, jogado para um lado e para o outro, você não pensa em fazer uma rotulação, identificação e ter sempre o seu cliente indicando você. Porque muitas vezes a propaganda do seu serviço é o seu cliente, não tem ninguém mais. Não vai adiantar de nada você investir em propaganda pesado e todos os clientes que você pega você deixa algum detalhe. É por isso que eu falo, a melhor propaganda que tem é boca a boca. Parabéns. Não existe propaganda melhor do que essa. Aí eu digo para vocês, sejam a diferença na área de vocês. Independente do que falarem, independente do que, eu consigo fazer o mesmo serviço que você, mais barato. Meu nome, se você consegue, parabéns. Mas o nível do meu serviço não se compara com ninguém. O serviço não se compara. E deixar de se prostituir por qualquer coisa. Hoje o mercado do CFTV, seja LP, analógico ou o que for, está muito prostituído. É simples, só uma coisa. Quantos serviços de instalação você já fez e quantos foi incidentes para você voltar ao local? O meu é 0. Nossa, é essa a diferença. Então, Às vezes as pessoas se preocupam. Documentação. Às vezes as pessoas se preocupam com quanto está pagando, mas se esquece que a solução vai se autopagar no decorrer do tempo. Você elimina manutenção, você elimina problema, você tem qualidade no seu serviço e isso é o que faz toda a diferença. Então seja a diferença, porque a sua indicação vai ser o seu cliente. Aí você vai em outro condomínio. Cara, tá cheio disso aí. Mas Isso tá cheio. Pronto. É isso aqui, ó, que nós temos que ser a diferença. Não adianta de nada chegar no cenário e o cara vai, coloca um bargoa, coloca uma fita isolante, deixar tudo. Aí vai, só isola. Amarra o fio e isola. Isso não pode existir. Técnico, para estar numa empresa de renome, para fazer a diferença, ele tem que ter as lógicas básicas de mencionamento básico. O técnico tem que ter no mínimo um termorretrátil, um estanho, ou se não um ferro de solda a gás. Nem em todo lugar você vai ter uma extensão. Eu sou chatinho, é porque eu não trago porque é equipamento pessoal. Mas eu tenho ferro de solda a gás, tenho estanho, tenho tubo termorretrátil, tenho termorretrátil que já vem com solda, tudo isso você consegue. Quando você quer ser a diferença, você faz a diferença. Muitas vezes você vai ser cobrado, poxa, você demorou um tempão para fazer uma manutenção que leva 10 minutos. Aí você vai ver os 10 minutos do que te cobrou e os seus 10 minutos. O seu 10 minutos, a diferença é essa, a organização. Você tem um capricho na hora que você faz, você não deixa detalhe, porque querendo ou não, uma tampinha que você coloca, já faz toda a diferença. Mas só que se vai coloca em todos os lugares, aí gera aquelas umidades, porque não tem os tampões. Aí você vê, não tem tampão embaixo, não tem tampão atrás. Lembra que eu te falei das caixas da DAIS? Sim, ela é excepcional. Excepcional. Ela está no Paraguai atualmente, tem uma empresa importadora. E querendo ou não, toda tubulação que é para a área externa, ela tem que vir com uma vedação para não ter infiltração. Ela tem uma borrachinha na parte do uniduto cônico aqui, ó. Ele é um pouquinho maior e no meio dele tem uma borracha. Essa borracha é que faz a diferença, que não permite com que a água entre, por isso que ele é feito para instalação externa. 90% das pessoas usam a instalação de quê? Tubulação galvanizada universal. Exatamente. Que você vai usar em qualquer cenário. Chegou Chegou aqui, ó. Tramontina, na hora que você vai apertar o parafuso ali, ela já amassa, já fica bom. Sim. Aí é que está o detalhe, tá vendo? Esse parafusinho aqui também é bênção, viu?
Aí quando você acaba de montar tudo, você tem que pegar a pistola de silicone e lá vedando tubo por tubo. Onde você vê que cai água, você vai lá, passa um silicone. Isso quando não tem aquele cenário, né? Precisar passar um cabeamento, vai lá com o passa-fio fica travando em tudo quanto é lugar. Você vai tentar bater em tudo quanto é lugar. Isso faz diferença. Então, que nós venhamos ter sempre essas boas práticas. Não corta os conectores da câmera. Isso aqui, ó, é padrão de muitos técnicos lá no centro de São Paulo. Isso aqui tudo, querendo ou não, é lá no centro de São Paulo. Isso aqui, ó. Isso aqui é dentro de um shopping. Não sei se vocês conhecem o shopping Tupã. Não conhece, né? Tupã. Rua Voltier. Lá em São Paulo está. No Brás. Shopping Galeria Tupã. Em frente ao A1. Isso aqui, ó. Lá na frente, lá perto da descida já. Caramba, de novo. Eu vou mandar esse e-mail. Hoje não passa não. Isso aqui, ó. Tava tendo incidência de rato passando pelo cano. Aí o manutencista foi lá e tacou gesso em todo o cabeamento. Ali tem uns 4 cabos drop, fibra ótica passando, cabo de rede. E os caras foram lá, foi só pro rato não passar. Tira aí que eu quero ver agora. Não adianta de nada nós oferecermos qualidade para o nosso cliente se o nosso próprio cliente não tem. Serviço pouco. Isso não adianta. Então, que nós venhamos cada dia mais ser a diferença. Falar um pouquinho sobre proteções. Todo mundo conhece, né? IP66, IK10. Aí vem aquela situação. Dependendo do meu equipamento, eu tenho que tomar cuidado aonde eu vou instalar ele. Eu tenho equipamentos que, por incrível que pareça, ele é IP65 e eu posso instalar ele em áreas externas. Agora, por quê? A estrutura dele me permite ser instalado em áreas externas porque eu posso receber jatos direcional e de cima para baixo. Agora, de baixo para cima eu não posso receber. Quer um exemplo de um equipamento? As minhas faciais todas são IP65. Todas as minhas faciais são IP65. Todas são IP65. Se você jatos de água de baixo para cima, ela não suporta. Agora de cima para baixo, lateral, você pode jogar um balde. Não vai dar problema nenhum. Posso submergir? Não. Ela é IP65. Eu não posso fazer submersão. Para ela ter esse grau, ela tem que partir do 67 para baixo. Ou seja, 7, 8, 9. Aí vai depender do grau de submissão que eu posso colocar nesse equipamento. Perfeito? Até quantos metros? Até quantos metros? Dependendo, não vou dizer nem metro, mas fica 30 minutos, uma profundidade de 1 metro a 2,5 metros. Dependendo do equipamento. Depende muito. Perfeito? Isso aí é um cuidado que nós temos que ter. Eu vou comprar um equipamento para instalar na área externa, eu vou comprar uma Hilux Turret. Vai dar ruim. Dentro da piscina para ficar gravando. Aí é legal, hein? Aí é legal. Tem câmeras que conseguem fazer isso. Mas você tem que analisar. Mas ela cabeada ou Wi-Fi? Wi-Fi eu já não. Não, né? Deve Tem. ser cabo próprio para Eu tenho. oxidação. Isso, cabeada eu tenho. Sim. Você cria a caixa fechada. Pode fazer uma hermética selada também. É isso. Aí ela tem um vídeo na caixa dentro também. Isso Tem mesmo. câmera que o próprio lente dela já. Sim. Isso Mas é água mesmo. a gente faz específico, mas aí geralmente você põe na caixa mesmo. Isso Com é. exemplo, aquelas de capacete. De mergulho. A Domi. Não, seria uma referência a GoPro, correto? Isso aqui é GoPro. Não, nós não temos. Tipo de mergulho ou aquelas de moto. Não temos. Nós temos veicular, que é a linha mobile. Sei, é o veicular. Nós temos. Mas para esses tipos aí, por enquanto, não. Índice de proteção contra sólidos. Perfeito? O número 6 é uma referência dele. Como nós vemos aqui, nós temos o não protegido, objetos sólidos maiores de 50 milímetros,
E aí na 6, ó, totalmente protegido contra a poeira. Perfeito? Aí contra a poeira. E o 5, nós vamos pegar a referência na tabela de proteção geral. Aí o 5 é jatos de água. Já tive muito problema em fábrica com aquela fumaça, aquela oxidação. Sempre queima a câmera. Aí agora, oxida ó, água. fumaça e oxidações. Você tem que comprar uma câmera específica, uma anticorrosão. Anticorrosão, isso. Nós temos que colocar uma anticorrosão. Ah, Estou num ambiente muito quente, aí você Não, já tem que não, pegar não, uma não, não. anti-explosão. Para ambiente muito quente, você tem que pegar uma anti-explosão. Tudo isso vai ter. Para gases também, né? A anticorrosão ela é mais específica, né? Ah, eu vou instalar numa praia, numa fábrica onde gera muito gases. sim, Tudo isso a Hike tem. E tem qualidades absurdas. Então, proteção contra água. Nós temos o índice de proteção de sólido, que é o 6, e a partir do 5, ou seja, a primeira casa, índice de proteção de sólido. A segunda casa, a impermeabilização que o equipamento vai ter. Perfeito? Não vamos confundir IP62 com IK10, tá? IK10 é a resistência. Perfeito? Que nós vamos falar daqui a pouco também. Olha, já chegou daqui a pouco. Então, o IK10, querendo ou não, ele é um teste feito para ver a resistência a vandalismo. Teste de resistência do equipamento. Como que eu sei quantos quilos suporta o equipamento que tenha essa proteção? Simplesmente nessa tabela já te disse. Aí vem a referência, uma pancada com quantas gramas. E aí quando você chega no IK10, é porque o equipamento ele suporta até 10 quilos de pancada em uma distância de 40 centímetros. Perfeito? Isso aqui é o IK10, eu tenho bastante equipamento. Isso é uma martelada, pô. Isso. É uma martelada. Isso mesmo. Aí dependendo do cenário, ajuda muito, hein? Sim. Ajuda muito. Novamente, referências ao IP6, sólidos e líquidos. E aí, como nós falamos do IP65, jatos bem específicos mesmo. Fora isso, nós temos os padrões brasileiros de crimpagem. Qual que é o padrão mais utilizado? Brasil é Estados Unidos e Europa. Beleza, beleza, beleza. Eu consigo Brasil e Europa, Estados Unidos e Europa. Eu consigo criar um padrão para mim? Sair fora da normativa? Consigo. É certo? Não, certo. Não é. Quem nunca pegou uma instalação com um padrão lá que o técnico fez? A tal do conscoop, que você tem que jogar um cabo por baixo e o caramba no queixone lá, os caras. Mas a conexão fecha também. Ó, isso aqui, ó. Jogando no grupo da certificação ali, eu falei, As nossa, consumem é up. nunca vi Como isso. não? Nossa, sério, Fabrício. Existem muitas padronizações de empresas Estão aí. fazendo duas Que câmeras usa- com um cabo só. Os caras estão fazendo isso com a conexão flash. E mandando energia só, um cabo só. Você faz dois RJs. Ah, tá. Primeiro, segundo, terceiro, sexto. Sim, isso mesmo. É, isso aí eu. Dá pra fazer. Só que só suporta até até 10. 100 megas. Não, até 10. É 100 megas. Não, É testar. Porque Caramba. Mas Vocês estão eles dando têm que piada. quando a gente Não, fazia mas cabo eles têm crossover, giga. Sim. Até porque a própria Vivo já saía com os rabichos já com conexão flash. Depois eles pararam com isso. Verdade também. o cabo crossover é um 236, que a gente fala. Opa! Um 236. Nossa. É um cabo cross. Isso aí é legal. Cabo crossover. Isso aí é legal. Só era 10, não passava 100. Evita percas de dados. E para nós que queremos igualar, eu quero fazer a comunicação ponto a ponto de um equipamento, eu não quero perder dados. Crossover. Ele ajuda. O que basicamente é o crossover? Nada mais. desuso isso aí. Oi? Sempre em desuso. Sim, realmente. Por causa do switch. O Switch já trabalha fazendo essa conversão. Trabalha em senha. Qualquer caso Isso. trabalha em senha, usa 4 pares. Isso mesmo. Quando Aí, você ó. vai usar giga, ele usa os 8 pares para fazer balanceamento. Correto também. Isso aqui já foi muito salvador de vida. Sim. Muito mesmo. Quantos equipamentos não necessitavam desse cabo? Aí com a atualização que nós tivemos, nós colocamos em desuso realmente esses cabos. Não é atualização, é burrice do técnico mesmo.
Por quê? O ETD, Sim, o ECD. sim, O cara ia lá e colocava de comunicação, sim. Cabo de outro LED. de comunicação, E aí queria e os que... dois não conversavam. Verdade também. Aí alguém teve a ingenuidade de colocar dentro do equipamento. Ele já percebe que está invertido e se inverte. Bom demais. Isso Isso aí aí, usar um cabo de LED link. isso é evolução. Para fazer comunicação. Cabo de LED link. Verdade Esse é o também. nome cabo. Querendo ou não, nós temos que tomar cuidado por demais na hora da limpagem. Porque se nós não fazemos a separação da malha ou dos pares, cometemos um dos erros mais básicos de todos. Eu clipei, tá tudo certinho, quando você vai ver os pares são invertidos. Porque na hora que você vai colocar dentro do conector, ele vai desentrançando e acaba mudando a posição. Boas práticas. Desfaz todo o UTP dele, conexão. Eita, essa é a boa, hein? Essa é a boa. Juntar todos esses tipos de chaveira. No campo nós fazemos isso. Então, um clipado você passa no passante, você já clipa, já fica Verdade cortadinho também. Naquele desenho anterior tem outro erro. Opa! A pressão mecânica que tem que fazer. Sim. Aqui. Dos trás. Tá bem. Opa, deixa eu voltar. Aqui, ó. Os caras acham que isso aqui é de Brincadeirinha? Não de enfeite, não. O alicate ele realmente já é próprio para isso. O alicate ele já vem com essa adaptação. Tem gente que clipa ao Ele contrário. já vem aqui, ó, Com pano. a pecinha pra cima. Você Nossa. coloca a parte lisa pra cima, Sim. você clipa com a pecinha pra cima. Entendi. Já vi. Isso é verdade. Porque aí você tá ao contrário. Normativa. O senhor falou até no último treinamento. Eu consigo chegar com 90 metros de cabo rígido e nas duas extremidades eu sou obrigado a usar keystone e petcord de 5 metros. Correto? Eu gostei, viu? Eu falei, você já coisa. Não, já tinha. Essa PPT não foi apresentada. Isso aqui é normativa, gente. E muitas pessoas não usam, só usam na hora de certificação. Viu aí? Sim, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Isso aqui, ó, vai fazer o sistema de CFTV? Tinha que seguir isso aqui, ó. Mas 90% dos que você chega aí, não tá. A câmera tá aqui, o cabo já tá no DVR. Acabou, filho. Já tá funcionando? Opa, legal, vamos pra cima. Não deu. Acabou, filho. Acabou. Vamos ver se está. E por que os pares são invertidos? não entendi. Por que os pares são invertidos? Quais pares? Você coloca verde, Sim. depois você pula traz outro para cá. Sinal elétrico. Transversal. Se você botar todo o cabo, Você pode ir o nível de twist de cada cabo é diferenciado. Se você olhar, você vai ver isso. Distância e tudo. Então, da forma que eles fizeram a composição do 5,5 ao 5,5, se você olhar cada jogo, azul, branco, né? Verde, branco, marrom, branco, laranja, branco, cada um tem um tipo de volume de curvatura, de trançado. Se você puxar o cabo, você vai ver. Verdade Então, está também. diferenciado. Então, é isso que faz o sinal elétrico fazer a taxa de transmissão diferente, entendeu? Então, cada pino tem a sua taxa de informação. Está meio certo. Oi? Está Meio certo. meio certo para você. Qual que é o certo? Qual que é o certo? O certo é o seguinte, quando você tem os pinos, você tem TX e RX. Transferência Tá? e Se você tiver o TX e o RX com os dois pares no mesmo sentido, vai dar indução e vai dar mais Sinal problema de sinal elétrico. Exato. O twist, a inversão é para você ter maior qualidade. Mas você pega um pino para TX e um pino para RX. Sim. Um fio. Esses fios estão, um está torcido aqui e outro está torcido aqui. E um cancela o outro. Então, uma transmissão de dados com recepção de dados. Correto. Aí os dois um cancela, cancela o. Cancela a indução. Então você não tem indução de cabo. Boa. Perfeito. Influencia muito, então. Absolutamente. Na hora de Absolutamente. você fazer uma rede, dar um área e um crosstalk também, depois da rede É pronta. por isso que você usa um fio para o TX e um fio para o X. É por isso que ele é invertido.
Perfeito. Todo mundo entendeu a dinâmica e a lógica do porquê a funcionalidade do par? Todo mundo sabe por que os cabos de rede se chamam UTP? Porque todos eles têm uns pares trançados. Perfeito? Isso mesmo. Aí nós temos diversos tipos de pares, ou seja, diversos tipos de cabos UTP. Aí eu vou falar de alguns deles aqui que são conhecidos, mas pouco utilizados. O que nós mais utilizamos é ali, ó, o UTP, sem blindagem nenhuma. Ele só vem os pares trançados. Aí nós temos o SUTP. Por que S? Porque ele já vem ali, ó, com a blindagem específica. Essa blindagem aqui, ó, vai mudar de acordo com o que eu for necessitar fazer com ele. Eu tenho blindagens diversas. E essa blindagem coletiva com malha é coletiva por quê? Porque ele está protegendo todos os cabos. Essa minha blindagem aí vai me ajudar em determinados cenários, onde eu tenho muita interferência. Aí, dependendo da blindagem, ela vai eliminar essa interferência que eu tenho. Anti-ruído. Isso mesmo. Anti-ruído externo e anti-roedor. E anti-oxidagem. Ruído externo e roedor. Parabéns, porque tem ou não? O eletricidade tem roedores ali nesse. Ele toma choque em sério. O rato é o seguinte, Rapaz. o rato tem uma sensibilidade maior no bigode. Sim. Se você usar o cabo normal que não tem blindagem, aquele campo eletromagnético que forma irrita. Aí ele vai. A energia estática dele. E o cabo preto também tem uma Verdade também. Aí nós estamos aqui, ó. Nós temos o SFTP. Esse cabo SFTP aqui, ó, ele já vem com a blindagem coletiva com malha metálica e fita metálica, mas sem blindagem individual. Ele já tem dupla proteção. Perfeito? Aí eu tenho com proteção individuais, que é o sem blindagem coletiva, mas com blindagem individual, onde cada par vai ter a sua blindagem específica. Aí eu tenho o FFTP, blindagem coletiva, e nos pares com fita também. E fora tudo isso, ele tem o Terra. para você utilizar de acordo com a sua necessidade. Existem cabos para todas as necessidades que nós temos. A única coisa que falta é conhecer e aplicar. Perfeito? Tem um agravante aí que é o seguinte. Por Às favor. vezes você coloca no seu projeto um cabo específico mesmo. E aí vai 3 outros. E vai, bota um outro, cabo verdade, normal. verdade. E aí ele vem escrito assim, UTP. Eita! Aí não especifica corretamente. É o mesmo cabo. Então, isso aí é um detalhe. Isso aí é um detalhe. Por isso que é sempre bom nós termos as nomenclaturas corretas dos cabos que nós vamos utilizar. O nome certinho, com a especificação, com as características e dizendo o que é que o cabo tem. O UTP, vocês viram, tem blindagem nenhuma. E aí o cara vai ganhar um projeto por quê? Não está discriminado corretamente os cabeamentos. E isso tudo faz diferença, pessoal. Então, que nós tenhamos hoje essa PPT, eu já vou passar aqui para todos vocês, porque ajuda muito. Querendo ou não, nós temos a lógica dos cabeamentos, já dá uma absurda diferença. E nós temos também aqui, ó, coletiva com fita de alumínio, mas sem blindagem individual. Velocidades de transferência dos cabos CAT5 e CAT6. Confere? Desempenho de até 250 MHz no CAT6. Transferência de até 10 GB base tera. E no CAT5e, ó, 1 GB base tera e 1 GB base Ethernet, correto? Se está escrito aí, tá certo, né? Nem sempre, mas é verdade. Essa é a velocidade de transferência que cada um deles suporta. Esse é o Rodolfo que ele te fala se é verdade ou não. Esse fruto é excepcional, é um equipamento maravilhoso. Hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, com um switch de 8 portas da Hike, não gerenciável. Ele consegue capacidade de comutação 1.8 GB, dimensionamento básico,
storage básico e tem também uma portinha uplink. Ele se torna um switch de, em vez de 8, 9 portas, facilitando demais em determinados projetos. Vamos estar trabalhando também. Hoje eu não vou ficar enrolando, não vou ficar falando A, B, C. Vamos para a prática, que é a melhor forma de nós entendermos o que estamos passando aqui. Perfeito? Vamos estar trabalhando também com a câmera 2043. Essa câmera ela tem um diferencial. Ela é uma câmera AccuSense e ela tem a funcionalidade de detecção de face nela, fora todos os analíticos. Esse switch aí, ele tem alguma porta que você pode dar um ganho de PoE? Sim, tem duas. Deixa eu voltar ele aqui para você ver. No switch da Hike, quando você tem um switch que ele tem um ganho, ele vem com duas portas com uma corzinha diferenciada. Tá aqui, ó. Ele vem com duas portinhas vermelhas, 4, 8, 10, 16 portas, que dizendo que ele tem esse ganho demais para você conseguir no PoE alimentar um equipamento de até 24 volts. Perfeito? Quantos mega ele sai de cada portinha normal? 100. 100 mega. 100, 1. Só se ele fosse giga, Ó, né? ó. 100. Certo. Essas aqui são 100. Essa daqui é 1 GB. 1 GB. Ou fast, né? O fast para fazer comunicação. Perfeito? Os meus clientes. Ah, é por isso que ele me garante aqui, ó. Olha, eu garanto para você uma capacidade de comutação de 1.8 GB. Beleza? Show. Isso é bom. Esse cara já está ali instalado, vamos botar ele para funcionar. A fonte está certa, né? Ah, não. Se tivesse errado, eu já ia sair correndo dessa vez. Mas bom demais, bom demais. E outra coisa do diferencial dessa câmera aqui da Hike é que ela já vem com a funcionalidade, aqui está como WDR, mas é o 3WDR. Ela já vem com WDR que funciona em 130 dB. Perfeito? Aí um WDR com mais assistividade, com mais qualidade na resolução. Isso aí dá um dinamismo de imagem em ambientes com estouro muito excepcional. Fora isso, nós também vamos trabalhar com a câmera 1023. Pode até não parecer, mas é uma câmera excepcional, mesmo sendo de 2 megas. E uma coisa que eu conto para vocês, ela tem um protocolo chamado RTMP. Essa é aquela conexão mais rápida? Na verdade, eu consigo stream ao vivo com qualquer plataforma de stream, como por exemplo o YouTube, sem precisar de um software específico para fazer essa conversão no meio. Ele já trabalha direto, transmitindo. Dá um delayzinho básico de 10 segundos, mas você já consegue a transmissão direta. Diferente do nosso antecessor, RTSP, que eu necessitava obrigatoriamente de um software para fazer essa decodificação. Aqui não, aqui ele já faz direto. Perfeito? Já está embarcado na câmera ou no DVR ou no NVR, essa tecnologia. E a questão de lente, eu tenho que remover em cima das lentes de 2.8 e 3.6. Ou então vai de focal, é isso? Referente ao RTMP? Não, referente às câmeras. Sim. Ela tem uma abertura maior. Eu tenho a Colovu, que é a 1.0. 1.0. Isso. A Colovu ela tem uma abertura muito maior. 180 graus. 180 não, mas passa de 115. Aí, Geralmente até o Isso aí seria mais usado dentro do elevador. na verdade, a Colovu ela pode ser usada em qualquer cenário. Sim. Vai depender da sua utilização. É interessante que você usar A abertura da Sim. as aberturas da lente. Sim, sim. Dentro de elevador é um ambiente excepcional. E além de tudo isso, ela vai te entregar a imagem colorida mesmo sem luz suficiente lá dentro. Seria ideal. Porque... Sim, sim. Aí nós temos aqui também uma câmera que ela tem um ângulo de abertura de 180 graus. Porém, aí é que vem um detalhe, ela não é só uma câmera. Ela tem 2 câmeras nela sendo gerenciada pelo CMOS. Aí você faz a junção em uma única imagem. Lá embaixo nós vamos poder ver mais para frente. Perfeito? Aí fora tudo isso, como eu falei, ó, RTMP, Real Time Message Protocol. Então eu consigo streamar a imagem de um equipamento meu sem me preocupar. E uma outra coisa interessante é que aqui no YouTube você não precisa se preocupar com o armazenamento.
ou falando grosseiramente, HD. Por quê? Eu consigo streamar essa imagem e lá vai ficar gravando 24/7. Mas tem um detalhe: toda vez que o meu equipamento for desligado, eu tenho que refazer a configuração de novo. Toda vez que o equipamento cair, eu tenho que chegar lá e refazer a configuração, porque a key obrigatoriamente tem que ser alterada. E toda essa informação aqui, ó, de RTSP, eu consigo direto na plataforma do YouTube. Eu tenho que ter obrigatoriamente um cadastro. Duvido um de vocês não ter cadastro no YouTube. Só em ter conta Google você já tem um cadastro lá no YouTube. Beleza? Aí você vai ter que ter um cadastro lá e você vai ter que ter a permissão para fazer stream ao vivo ou transmitir vídeo ao vivo. Teve essa permissão? Com a câmera você já consegue fazer isso, que ele vai te liberar lá na área de Story. Você vai conseguir fazer a captura da sua senha e do seu URL RTMP. Isso tudo rapidinho e fácil. Sem aplicação. Eu vou mostrar, eu tenho. Não, você não precisa nem ter um BVS, você pode Depende. pelo aplicativo, você fazendo ela funcionar pelo aplicativo. Mas aí você vai depender de armazenamento, porque se você quiser fazer uma busca mais específica no YouTube, você não vai ter como fazer Sim, isso. mas Você por vai olhar exemplo, tudo. se for só questão de monitoramento, olhar a Aí, câmera, acabou. por exemplo, eu posso colocar no YouTube e mandar um link para alguém também estar vigiando essas Opa, câmeras. aí agora vem um outro detalhe. Aqui tem um outro detalhe. Quantas câmeras eu consigo colocar em um canal? Ou seja, eu tenho meu usuário, senha, meu canal do YouTube lá. Eu só consigo colocar uma. Não consigo colocar mais do que isso. Perfeito? É uma por vez. Cartão de memória. Essa 1023 não, mas eu tenho modelos que tem a entrada para cartão de memória, suporta até 256 GB e tem esse protocolo RTMP embarcado. Na verdade, P66, 67 e 68 também eu tenho. Câmeras que tem essa tecnologia da linha 3, 4, 5 e 8. Perfeito? Aí tudo isso você já consegue. Não sei porque veio você, mas não tem muito a ver não. Beleza. Colovu, como eu falei há pouco, esse Colovu está embarcado tanto nas câmeras analógicas quanto nas câmeras IP. Eu tenho o Colovu com mais assertividade ainda nas câmeras IP. O Colovu ele muda de nome. Ele vai para aqui, ó, Tandem Vu, onde ele te garante uma imagem absurdamente nítida, mesmo em ambiente sem iluminação nenhuma. Eu te garanto a imagem comprovada. E eu mostro para você mais para frente. Aí tudo isso, como eu falo da abertura das minhas câmeras Colovu, não tem muita necessidade, isso aqui já é mais a parte analógica. Aqui são as tratativas de cenários de aplicação, não somente das câmeras Colovu, mas de toda a linha de câmera que eu tenho, DeepMind e TandemVu, em cenários de aplicação assim diversos, eu consigo ter uma tratativa absurda. Na parte superior eu tenho a minha linha de câmeras Colovu, da linha de entrada 1027. Isso aqui são tudo um único modelo de câmera, 1027. E aqui embaixo o modelo de câmeras analógicas da concorrente, que entrega, que diz que entrega a imagem colorida em ambiente com baixíssima luminosidade. Aí tudo isso, falando também das câmeras com microfone que já vem embarcado, não vou me ater esse detalhe. AquaSense, isso aqui é um potencializador de cenário. Por quê? Qual que é o maior diferencial desse carinha aqui, ó, dos NVRs com AquaSense? É que ele já vem embarcado com a tecnologia. Na ponta, no back-end, eu não preciso me preocupar. Ah, eu estou com a câmera de 1 mega. Beleza, o analítico está no meu equipamento. Com o analítico no meu equipamento, eu consigo trabalhar com qualquer tipo de câmera, qualquer resolução de câmera. Na analógica, qualquer tipo de câmera. Na IP, qualquer resolução. Perfeito? Aí, o que esse analítico me ajuda? Ele tem esse filtro de falso alarme e tem pesquisa de alvo rápida. Filtro de falso alarme, ele vai me eliminar todos os intempéries do meu cenário. Ah, eu tenho mudança de iluminação, mudança de luz, eu tenho uma composição de cenário onde tem um ventilador funcionando lá, vai me gerar evento? Negativo. Não. Ele só vai te dar evento
ser humano ou veículo. E todos esses eventos vão ser vinculados IVMS 4200, RAIC Centro e notificação à sua central de monitoramento. Tudo isso comprovadamente. Só te dá evento, ser humano e veículo. E na busca inteligente, eu consigo buscar uma pessoa por imagem, por característica ou por horário que aconteceu o evento. E assertivo, você vai ter. Tem a função absurda de alarme com movimento e alarme. Usando essas duas integradas, você tem uma assertividade absurda. E querendo ou não, nos ajuda a ter os eventos mais assertivos e solução abrangente. Essa PPT eu finalizei, vou dar um tempo para os senhores lanchar e depois, sem mais delongas, nós vamos botar para funcionar os equipamentos. Vamos deixar tudo aqui